Olá, eu sou a Cris e você está no canal Leio Tudo Que Gosto. Hoje eu vim trazer mais um contaço para vocês, que é o que vocês viram no título, e está presente neste livro aqui. Então vem comigo. Então, pessoal, vocês que me acompanham desde o início deste pequeno canal, sabem que eu abri um grupinho no Telegram para que nós discutíssemos uma vez por semana um dos contos deste livro aqui. E o conto da vez é Os Fatos no Caso do Senhor Valdemar, do Edgar Allan Poe, como vocês viram no título. Gente, eu não poderia deixar de trazer ele aqui para essa playlist de contaços. Foi a terceira vez que eu li esse conto, mas dessa vez eu me adentrei mais em querer entender todos os elementos que o Poe quis trazer para a gente nesse conto aqui. Bom, eu fiz algumas pequenas anotações, e a primeira delas é que esse conto foi lançado em 1845. No ano passado, eu li com um grupo também os contos deste livro aqui, né, que é da mesma coleção. Esse aqui é do estado de São Paulo, por isso que ele tem esse selinho. Minha mãe é professora, foi professora, né, professora aposentada do estado de São Paulo. Então ele tem esse selinho porque foi um presente que ela ganhou. Bom, mas isso não vem ao caso. E neste livro aqui tem um conto chamado O Elixir da Longa Vida, que é do Honoré de Balzac, e é de 1830. E eu achei algumas semelhanças, mas eu acho que devia ser uma coisa comum naquela época. As semelhanças no sentido de que existe uma pessoa à beira da morte, ela morre, né? Isso não é spoiler nenhum, ela morre, mas de alguma maneira ela tenta voltar, sabe? O corpo fica preservado e de alguma maneira essa pessoa vai voltar. Então, esse conto do Honoré de Balzac, O Elixir da Longa Vida, traz esse tema, e o caso do doutor Valdemar também. Aliás, existem traduções que dão conta só desse trechinho, assim, o caso do senhor Valdemar. A tradução daqui do Contos de Horror do século XIX é literal. The Facts on the Case of M. Valdemar. É Valdemar com V mesmo, não é com W. Waldemar, não é Valdemar, o título original do Poe. Inclusive eu tenho ele aqui, o original, nesse livrinho da Penguin, que eu acho charmosíssimo. Mesmo ele assim todo velhinho, eu acho muito charmoso, muito charmoso. Bom, pessoal, foi a terceira vez que eu li esse conto, e dessa vez, como eu disse para vocês, eu resolvi me adentrar mais, entender um pouquinho mais, principalmente na questão do mesmerismo, da mesmerização. Das vezes anteriores que eu li, eu nunca tinha ouvido falar mais a fundo sobre isso. Eu conhecia a palavra mesmerizado, fulano está mesmerizado. Não sei de onde eu aprendi essa palavra, se foi algum filme, se foi algum desenho animado, eu realmente não sei. Mas é um vocabulário que eu conhecia, eu sabia que era mesmerizado. Mas, da última vez que eu li pra cá, eu fiquei sabendo um pouco mais sobre Mesmer. Aliás, o nome mesmerizado vem de Mesmer, Anton Mesmer, que foi um médico alemão, e ele viveu ali entre Alemanha, Áustria e França. Ele nasceu em 1734 e faleceu em 1815. Então, o conto aqui, o senhor Valdemar, ele é mesmerizado. Então, o que é ser mesmerizado? Bom, vou falar então um pouquinho para vocês sobre Anton Mesmer. Ele era um médico, gente. Ele foi advogado, estudou direito, estudou alguma outra coisa, não lembro se foi física, não sei, e depois estudou medicina. Gente, no século XVIII. Então, a medicina do século XVIII era muito diferente da medicina que a gente tem hoje. A ciência no século XVIII era muito diferente da ciência que a gente tem hoje. Eles não tinham, assim, a pesquisa científica da maneira que a gente entende. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando tanto ler um texto tão antigo, como descrever, discorrer ou dar uma opinião sobre umas práticas científicas da época, é lembrar disso, que estamos em épocas muito, 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 muito diferentes. Naquela época, a medicina formal, ela era muito baseada nas sangrias, sabe? Então, as pessoas sofriam demais. As pessoas que procuravam médicos eram assim, quando elas estavam realmente nas últimas, e elas fatalmente seriam submetidas àquelas sangrias, né? As sangrias eram feitas através de cortes nos pés,
ou até as sanguessugas, né? Isso era muito comum. Qualquer doença era curado com sangria. E o Mesmer aprendeu isso provavelmente também na faculdade. E não existia naquela época psicologia, não existia conversar, entender a doença, nada disso. Concomitantemente, existiam os curandeiros, os médicos, não eram nem médicos, mas vamos chamar de médicos populares, os benzedeiros, coisas assim. Então, uma pessoa doente, provavelmente ela ia preferir ir atrás de um curandeiro do que ir atrás de um médico que fosse fazer uma sangria. Hospitais eram um local para que as pessoas fossem morrer, não era um local para as pessoas se tratarem, elas iam lá para morrer. Então, ia uma mulher ter um filho no hospital, era sabido que ela não ia sobreviver. E o Mesmer era desse tempo. Então, a medicina estava engatinhando. Ele se baseou em outros médicos, eu não vou me lembrar o nome desses outros médicos, eu posso até colocar aqui alguns artigos que eu li. E outros médicos que entendiam que existia uma conexão psíquica, espiritual com o corpo, assim, que o médico ele podia tratar tanto o corpo quanto essa conexão. E o Mesmer se pautou muito nisso. Mas era uma época onde as pessoas estavam descobrindo a magnetização, olha só. Eles não entendiam muito bem o que era essa magnetização. E aí o Mesmer, observando outros médicos, ele acabou fazendo uma relação entre a magnetização ímãs, e a cura. Então ele tinha lá uma técnica que ele colocava uma bacia d'água, uma tina, e colocava ímãs e ferros, e a pessoa ficava ali. Normalmente, os doentes que o Mesmer tratava eram doentes psíquicos. Mais uma vez, não existia terapia naquela época, não existiam medicamentos para tratar doenças psíquicas. Então, vocês imaginam, doenças que hoje em dia a gente conhece como bipolaridade, a própria depressão. Vocês imaginam que pouquíssimo tempo atrás isso era chamado de histeria. Imaginem em 1700 e tralalá, né? Isso não tinha nem nome. Ou isso era chamado de possessão demoníaca, ou realmente eu não sei como é que isso era chamado. Então, o que o Mesmer fazia para curar essas doenças da alma, do espírito? Ele colocava essas pessoas nessa tina. O Mesmer, ele desenvolveu, isso sim, ele criou esse termo, do magnetismo animal. Então, ele entendia que o ser humano, além dele ter, né, o corpo físico, ele tinha um fluido invisível, que esse fluido é que conectava o ser humano a uma coisa maior. E, assim, o bom fluir desse fluido é ótimo, né? É o que mantinha a pessoa em seu estado mental normal, vamos dizer assim. E se houvesse alguma quebra nesse fluido, a pessoa desenvolveria os problemas psíquicos variados que ele buscava tratar. Então, ele trazia essas pessoas, colocava nessa bacia, e ele tinha, assim, muito de uma encenação. Então, ele tinha um local onde ele atendia, me parece que eram em hotéis que ele atendia, então os hotéis eram decorados. Ele gostava muito de música, ele sabia também de música, então ele colocava músicas, e as pessoas eram elevadas por aquele ambiente, e ele era muito teatral também, caiu aqui o negócio, não reparem, ele era assim muito teatral também, então as pessoas elas ficavam tão elevadas com aquilo, tão elevadas, que elas chegavam até a desmaiar, e quando elas voltavam, elas estavam curadas. Essa prática assim de falar, de fazer coisas, de chacoalhar pessoas, isso existia, por exemplo, em exorcismos. Ele não fazia exorcismo, mas não era muito diferente, não. E ele curou muita gente, ele tratava de pessoas da alta classe, mas ele tratava principalmente dos pobres. E o que acontece com o Mesmer é que me parece que houve umas questões políticas aí, né? Porque desde aquela época, se você não fosse aí da mesma opinião política de X e Y, talvez você fosse sofrer consequências. Então, olha que interessante, foi o rei da França, não sei qual deles, gente. Eu sei que ele tratou, inclusive, Maria Antonieta, mas um rei da França lá criou uma equipe para averiguar essas práticas do Mesmer, se essas práticas estavam de acordo com a medicina da época. E aí eles chamaram uma equipe, deixa eu ver se eu me lembro de pelo menos 3 nomes que faziam parte dessa equipe. Eles chamaram Franklin Roosevelt? Não, Benjamin Franklin.
Tudo Franklin, esses americanos. Que era americano e representava os Estados Unidos lá na França. Eles chamaram Guillotina, que foi o inventor da guilhotina, e eles chamaram Lavoisier. Olha só que equipe, para averiguar as coisas que o Mesmer fazia. Chegaram à conclusão de que, sim, os pacientes estavam sendo curados, mas que a prática dele não era de acordo, não. O Mesmer foi banido, ele acabou morrendo no esquecimento. Bom, gente, toda essa introdução é para falar o seguinte: o que se descobriu ao longo do desenvolvimento da medicina foi que o Mesmer, ele trazia algumas características da hipnose, mas a hipnose em si só foi estudada depois, então não é certo a gente falar que o Mesmer praticava hipnotismo nas pessoas. Era como se fosse, mas a palavra hipnotismo não existia, tanto que foi considerado como charlatanismo já na época, né? O Mesmer era um charlatão? Eu acho que não, eu acho que ele realmente acreditava no que ele estava fazendo. Ele não tinha um outro parâmetro, então ele criava, inventava as coisas dele lá para tratar as pessoas, e muita gente realmente se curava. Porque hoje em dia mesmo, às vezes a pessoa está com uma depressão, pode ser um problema muitíssimo sério, precisa ser tratado com fármacos e psicólogos, etc. Mas às vezes ela nem está assim, num estágio tão avançado, ela precisa mesmo de um desabafo. A gente sabe que existe isso, não estou falando de casos sérios, pelo amor de Deus. Bom, por que eu fiz essa introdução toda? No livro, neste contaço aqui do Edgar Allan Poe, de 1945, foi, portanto, 30 anos após o falecimento do Mesmer, a gente tem aqui uma história de um médico que está fazendo um relato médico. Então, o texto é como se você estivesse lendo lá um prontuário, é um relato, é uma prosa muito bem escrita, tranquila de ler, mas é como se fosse realmente um relato de um médico. O nome dele a gente não sabe, a gente só tem a inicial, que é P. Esse médico conta logo no início que ele ficou muito interessado nas práticas de mesmerização, estudou tudo sobre mesmerização, tudo sobre Mesmer. E uma coisa ficou faltando nos estudos que ele fez. Ele não percebeu em nenhum estudo, nenhum artigo que ele tinha lido, nenhum depoimento, que a mesmerização tivesse sido feita à beira da morte, tivesse sido feita com alguém já em estado já de moribundo. Então ele resolveu fazer isso. Ele conhecia o senhor Valdemar, então ele entra em contato com o senhor Valdemar porque ele sabia que o senhor Valdemar estava nas últimas. O senhor Valdemar era cometido por tuberculose e os dois médicos que cuidavam do senhor Valdemar já tinham dado o prazo de vida dele, ele ia morrer no dia seguinte, às 10 horas, tinha até a hora para ele morrer. E aí o Dr. P, que faz esse relato, ele resolve entrar em contato com o Valdemar e pergunta se ele não quer submeter. O senhor Valdemar fala, pô, eu já tô morrendo mesmo, não tenho mais nada a perder, né? Bora, pode fazer o experimento. E aí ele faz esse experimento. E se o experimento vai dar certo ou não vai dar certo? Eu não vou contar, gente, é um conto tão curtinho. Deixa eu ver quantas páginas, eu acho que não chegam a 10. Começa aqui na página 358 com a introdução e vai até a página 367, ou seja, 9 páginas só. A introdução e tradução é de Jório Dauster. Joril. Que nome peculiar, não é mesmo? Então é um conto bem curto. E ele tem esse aspecto interessantíssimo de ser um texto médico. Vocês já devem ter ouvido falar naquele caso do George Orwell. Acho que é, né? George Orwell, que escreveu Guerra dos Mundos. E ele fez uma leitura das primeiras páginas de Guerra dos Mundos no rádio, sem avisar as pessoas. E muitas pessoas realmente acreditaram que a Terra, que o planeta Terra estava sendo invadido por marcianos. Assim como... Marcianos? Um ETs extraterrestre, sei lá. Assim como no livro, porque ele leu como se fosse mesmo um programa de rádio. A mesma coisa aconteceu aqui, o mesmo fenômeno. Porque o Poe publicou isso no jornal, e ele não disse, o texto a seguir é como se fosse um texto médico. Ele simplesmente publicou. E muita gente acreditou que fosse real. Olha como as pessoas eram tão crédulas, né? Então, todos os fenômenos bem estranhos que acontecem aqui, as pessoas acreditaram. Isso não é de hoje. Então, o Orwell foi na década de 40, acho que foi 30 ou 40, de 1940. E esse aqui foi
Em 1845, 100 anos antes, o Poe já tinha pregado essa peça aí nas pessoas. Aí, gente, eu gostei demais. Ele virou com certeza um dos meus contos favoritos. Engraçado que eu levei 3 leituras para ter esse conto como um dos meus favoritos. Gostei desse aspecto das pessoas serem tão crédulas a ponto de acreditar. Eu acho que é porque o mesmerismo, ou a mesmerização, nunca sei qual é o substantivo correto, estava em voga, as pessoas realmente acreditavam. Então as pessoas não tinham como princípio que o médico estava enganando aquelas pessoas, sabe? Então isso me chamou bastante atenção. Me chamou a atenção que, enquanto eu estava lendo aqui, nessa tradução, que eu acabei de falar para vocês, do Jório, vocês sabem que agora eu fiquei em dúvida se essa tradução ela é direta? Eu não sei. Eu fiquei, assim, #chateada, porque algumas vezes eles usam a palavra hipnose. Isso é uma bobagem, porque, afinal de contas, como eu falei para vocês, ao longo do desenvolvimento da ciência, da hipnose em si, o termo hipnose, né? Algumas pessoas chegaram e falaram, mas então o que o Mesmer fazia era hipnotismo. Só que o Poe não escreveu hipnose, aí por isso eu peguei o original para ler. E aí realmente não tem o termo hipnose de jeito nenhum. Tem o termo mesmerism o tempo todo. E ele usa um termo também que é o sleep, olha só, sleep wake. Não é sleepwalk. Sleepwalk é andar no sono, que é o sonambulismo. Sleep wake. Nossa, se vocês não viram, não sei se eu vou cortar. Não sei se vou entrar, uma batida de carro. Bom, sleep wake é sono vigília, aquele processo de sono vigília. Então tem um momento em que é feita a mesmerização e eu não quero dar spoiler. Pule um pouquinho aí, se vocês não quiserem. O Voldemort morre, mas o olho dele fica o mesmo olho do sleepwake, sono vigília. Então eu imagino que eu estivesse com... Sabe quando a gente está no REM? Quando a gente está sonhando e o olho está mexendo, porque a gente está sonhando, embora estejamos dormindo, o olho se mexe. Eu imagino que foi isso que o Poe quis dizer. Só que eu lendo, toda hora aparece sleepwake, é o sono vigília, e uma vez apareceu o sleepwalk. Aí eu não sei se foi um erro de digitação do livro, ou se Poe se enganou, ou se ele quis misturar sonambulismo com esse sono vigília, ou seja lá o que for. Gente, eu recomendo pra caramba esse livro. Esse é um tipo de livro, um tipo de leitura que faz a gente pesquisar outras coisas. Para mim, esse é o melhor tipo de texto, que me faz instigada a pesquisar outras coisas. Então eu fiquei muito feliz de estar ali buscando. Vou colocar alguns vídeos aqui embaixo sobre Mesmer. A gente sabe que o século XIX, ele foi um século ainda muito crédulo, né? As pessoas queriam coisas para acreditar, porque as pessoas não eram tão céticas como nós estamos nos tornando. Então elas acreditavam mesmo em muitas coisas. E o Mesmer curava as pessoas, porque ele tinha essa capacidade de conversar com as pessoas, de entender qual era o problema das pessoas, sem torturá-las com os métodos médicos da época, né? E aí eu achei super legal também o Poe pegar isso. Gente, quase que eu acabava o vídeo sem falar. Isso é um exemplo de ficção científica. Porque eu sempre falo, ficção científica não é só a gente estar falando de drones e de naves espaciais. Não, é a ciência, é uma ficção baseada na ciência. É ficção científica. É muito legal isso, muito legal. Eu achei... Nossa, eu não... Primeiras vezes que eu li, eu só tinha como um conto de horror. Porque é bem horroroso mesmo. O final desse livro, desse conto, é bem horroroso. Mas ele é basicamente ficção científica e ele faz a gente pesquisar outras coisas sobre a ciência da época lá do século XIX. E eu deixo esta recomendação para vocês e deixo mais uma vez o convite para vocês, se quiserem continuar lendo esses outros contos aqui com a gente no grupinho. Entre em contato comigo, ou vou ver se eu consigo deixar o link do grupo do Telegram. É só entrar, uma vez por semana a gente lê um dos contos aqui de horror do século XIX. Fica a dica então para vocês, o convite para vocês se juntarem a nós. Fica a dica de um baita, de um conto, de um contaço. Tô feliz de estar voltando aqui para compartilhar um pouquinho mais das leituras. Esse ano está sendo bem difícil para mim,
bem complicado, com muitas atribulações. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like, verifiquem se vocês ainda estão inscritos. Obrigada por terem voltado para me assistir aqui. Deixem um like, deixem uma frasezinha, um coraçãozinho, uma florzinha nos comentários, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você e que ele volte a indicar o meu canal para você e que eu também me sinta instigada a continuar mantendo este canal aqui no YouTube. Obrigada e até o próximo contaço ou o próximo livraço. Tchau!